Alexandre da Medicine News aqui de volta e vamos às notícias. O governo federal do Lula e do Geraldo Alckmin gastou até agora 54 milhões de reais para monitorar a oposição nas redes sociais. A pergunta que não quer calar é o seguinte: isso não é uma ABIN paralela, como se fosse uma espécie de ABIN paralela? Estão acusando Carlos Bolsonaro, delegado Ramagem, de estarem fazendo uma ABIN paralela, investigando a oposição, juízes do STF, ministros, né? O Lula na época. Mas ele não está fazendo pior e ainda gastando 54 milhões de reais no nosso dinheiro para fazer o capricho do Lula. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apresentou nesta segunda-feira um requerimento de informação destinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pedindo cópias de todos os relatórios produzidos pela Rede Minerva, tocada pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência, uma instituição de pesquisa. A Rede Minerva tem orçamento previsto de 54 milhões de reais e produz relatórios que incluem análise de postagens de influenciadores de oposição, inclusive deputados federais. Então ele está pedindo, né, esse relatório e uma investigação sobre esse dinheiro, porque ele está usando o nosso dinheiro para investigar os opositores, aqueles que estão falando mal do governo. Isso é coisa de Xi Jinping, é coisa de Maduro da Venezuela, né? Coisa de outros ditadores, né? A gente sabe que são comunistas. Então ele usa o nosso dinheiro para fazer isso, entendeu? Esse deputado entrou com essa ação. O governo não consegue fazer frente ao alcance de parlamentares da direita, como Nicolas, de Minas Gerais, do PL. O deputado tem pautado a narrativa política, provocado desgastes para a imagem do Lula em vídeos virais. Então aqui eles mostram alguns vídeos, né, com a oposição, a Érica Hilton e Nicolas Ferreira, ultimamente, sobre o Pix, críticas no governo Lula. No requerimento, o deputado pede informações sobre a origem de recursos e os pagamentos já feitos, sobre os critérios de seleção dos bolsistas do projeto, sobre o mecanismo de fiscalização e prestação de contas usadas, sobre se houve algum critério de seleção ou foco específico na análise de conteúdos e perfis de usuários com determinada orientação ideológica ou política. Claro que houve. Ele está usando o nosso dinheiro para investigar a oposição. E não é pouco dinheiro. São 54 milhões de reais. Antes de ser enviado ao Ministério Público, o requerimento de informações precisa ser aprovado pelo presidente da Câmara, ouvidos os integrantes da mesa diretora da Casa. Uma vez aprovado, o Ministério tem 30 dias para responder à demanda. Se não o fizer, o ministro da pasta incorre em crime de responsabilidade. Aconteceu hoje. Um funcionário da Petrobras ajoelhado no meio da rua pedindo por salários, né, que estão atrasados. Funcionários protestam nesta manhã por salários atrasados. Um trabalhador, esse aí que está de joelhos, desabafou emocionado. Estou passando necessidade em casa. Então eles estão sem receber os salários. Então eles fizeram o L, muitos deles. Quem fez o L agora está colhendo o que plantou. Esse desgoverno que extrapola no INSS, Correios, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo em déficit, não pagam os salários, né, das pessoas e ainda dizem que o governo está fazendo alguma bem-aventurança nesse momento. Esse governo é um desgoverno, está arrasando com o país. Saiu também hoje o INSS, a comissão da Câmara, que já foi aberta uma CPMI, busca a PGR para investigar o Lula. Mas será que a PGR vai deixar investigar o Lula? São todos companheiros, né, amigos? Comissão de Segurança Pública da Câmara aponta possível interferência de Lula em apurações da Polícia Federal e da CGU sobre fraudes bilionárias do INSS. Ou seja, eles estão blindando os companheiros, né? Saiu hoje essa matéria. O Lula está envolvido, o Carlos Lupe também do PDT, o irmão do Lula. Todos esses políticos, ministros, estão envolvidos na fraude do INSS. São 15 parlamentares, a maioria do PT, do PSOL, do PDT, do PMDB. Todos são da esquerda, ou do centro, mas mais para a esquerda,
que estão envolvidos nesse esquema de corrupção. E o Lula tentando blindar mais uma vez os seus. E saiu mais essa notícia hoje. Essa notícia é interessante, urgente. André Ventura, líder da direita em Portugal, esse que está na foto aqui do lado do Gilmar Mendes, anunciou a investigação hoje contra o Gilmar Mendes, que ele possui uma série de negócios lá em Portugal. E aí diz o seguinte: o Chega, o nome da operação, irá fazer uma investigação própria sobre a influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Eles estão vendo essa movimentação. O Gilmar Mendes sempre está indo em Portugal e fazendo acordos, negócios, patrimônios multimilionários. Ué, uma pessoa que ganha um salário de 40 mil reais, como é que ele tem esse patrimônio todo? Então, esse deputado lá de Portugal já abriu essa investigação. E tomara que encontre, né? E a gente tem certeza que vai encontrar várias falcatruas. E temos aqui uma fala interessante que saiu agora, última hora. Jornalista questiona Bukele é o presidente de El Salvador, porque ele não condenou o bombardeio dos Estados Unidos, e ele reage com essa fala. Simples assim, diz ele: eu não apoio ditaduras sanguinárias, diferente de certos presidentes por aí. Eu tenho nojo de ditaduras. Então você vê que o país dele é um país com segurança máxima. Ele fez instalações, presídios de terrorismo, colocando os bandidos tudo em celas muito bem fortificadas. E El Salvador era um país violento que se transformou num paraíso. E ele está dizendo que apoia os Estados Unidos porque ele sabe que o Irã são ditadores sanguinários e merecem ser varridos do planeta. Não a população iraniana, não. Pessoal de bem, mas os que estão na frente ali do regime republicano do Irã, esses precisam ser banidos da terra, porque eles são ditadores extremistas sanguinários, ou seja, terroristas. Então ele está dizendo: eu apoio os bombardeios dos Estados Unidos. Eles estão, o Donald Trump está com a razão. E saiu também essa bomba, eu vou fazer um vídeo à parte mais à frente sobre isso. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ministro Alexandre de Moraes acredita que Jair Messias Bolsonaro acabou com a vida dele. Acabou com a sua reputação, com a sua imagem. Ele não pode sair na rua aqui no Brasil, nem em Portugal, nem nos Estados Unidos, nem em Londres, nem em lugar nenhum. Porque ele é uma pessoa mal vista em todo o planeta Terra. E está culpando o Bolsonaro de ter feito isso na vida dele. O Bolsonaro colocou o fogo na fogueira. Por isso, dessa perseguição toda em cima de Bolsonaro, seus apoiadores e dos seus familiares. Porque é uma vingança que o Alexandre de Moraes estaria fazendo. E isso pode usar o poder do Estado estatal para perseguir opositores? Isso não é o papel de um juiz. Mas é isso que está ventilando nas redes sociais, ou seja, nos maiores canais de notícias do Brasil. Acabou com a vida dele e por isso buscará vingança. Essa é a atitude de Alexandre de Moraes. Ele é um ditador também. E por último, essa postagem do advogado jurista André Marsiglia, que diz o seguinte sobre o Lula, uma postagem do Lula também no X. Lula fala em soberania do Irã, em respeito a tratados internacionais, mas apoia Moraes ao violar para punir cidadãos dos Estados Unidos. Lula fala em combate ao imperialismo, mas pede que a China o ensine a regular com censura a nossa liberdade de expressão nas redes sociais. Então ele está dizendo o seguinte, que o Lula apoia os ditadores, em detrimento dos verdadeiros democratas. Donald Trump está fazendo o correto com o Irã. Então ele, ao invés de estar apoiando as democracias, eles estão sempre do lado do mal. Porque Venezuela, China, Cuba, Nicarágua e Irã são terroristas, narcotraficantes e terroristas. E o Lula está desse lado. O Lula, não o povo brasileiro. Eu, nós, você. Eu acredito que você não esteja apoiando ditadores terroristas. Mas o Lula vem apoiando o PCC, vem apoiando o Comando Vermelho, vem apoiando esses ditadores em todo o Brasil e no mundo agora. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações
Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.